De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Capitão Lázaro. Capitão, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Bom, completamos aí 10 anos de lei seca, né, nesse período aí com a lei endurecendo um pouquinho mais e percebendo uma questão prática que é a seguinte, né, o quanto a questão do álcool era um grande gerador de acidentes e quanto a lei conseguiu de fato reduzir essa perspectiva aí que nós tínhamos grande aí, né, desses acidentes. Hoje a gente vê que pela primeira vez histórica a velocidade é o fator agora agravante mais do que a questão do álcool, né, graças a esse procedimento legal. Justamente, hoje a atribuição sobre esses acidentes, a gente passa a velocidade e a imprudência, que é um assunto somatório de fatores, né? O álcool junto com a imprudência, o quesito velocidade. O álcool hoje está sendo controlado pela lei seca, que está completando 10 anos, e ao longo do tempo ela vem se aperfeiçoando. Porém, a gente tem a imprudência dos condutores, que infelizmente está causando acidente ainda. Só para ter uma ideia, em 2013 foram mais de 30 mortes no trânsito aqui no Brasil. E o trânsito é o que mais mata brasileiro. Nesse mesmo ano, Argentina e Estados Unidos teve um número menor, somando os dois países, que o Brasil. Por quê? Foi por conta de algum método que foi adotado lá? Não, foi basicamente pela educação no trânsito. Foram menos imprudentes os motoristas desses dois países. A imprudência aqui foi maior. Muito por conta de falta de orientação, de educação no trânsito, que teve esse número superior à somatória de dois países. Perfeito. E a gente percebeu nesse prazo um endurecimento da lei, né? Ela está na vigência dos 10 anos, mas nós tivemos essa mudança com a questão, inclusive, da medição aí, né, do consumo de álcool. Então, isso mudou e também a questão do exame clínico e da avaliação do próprio policial. Sim, porque é que tem todo um trâmite. Quando o policial militar ele constata esse condutor embriagado, tem todo um trâmite burocrático, que é o ciclo de polícia. A gente tem que apresentar essa ocorrência na delegacia, tem que ter o aval do delegado para estar tomando alguma providência um pouco mais enérgica. Mas, na minha modesta opinião, o cidadão que sai com um veículo após ter ingerido bebida alcoólica, muitas vezes quem causa esse tipo de acidente pode entrar naquela questão do homicídio culposo, quando tem a situação de homicídio, que seria a negligência, a imprudência. Mas muitas vezes esse cidadão ele tem consciência do que pode causar essa ingestão de bebida alcoólica pouco tempo antes de pegar um veículo e sair por aí, pela cidade, pelas rodovias. Então, muitas vezes as autoridades têm que ser um pouco mais enérgicas e muitas vezes cabe uma questão de se enquadrar num homicídio até doloso, porque por conta dessa questão de a pessoa ter consciência do que pode causar a ingestão de bebida alcoólica antes de estar conduzindo o veículo. Perfeito. Pensando na questão prática hoje das abordagens, né? A gente vê sempre a polícia com as operações, como é que isso tem impactado na região, né? Qual era o número de apreensões no passado, como é que tem sido hoje? O número de acidentes, por conta dessa situação, ela vem diminuindo ao longo do tempo. E o interessante é que nós estamos sempre orientando os policiais a não tolerar esse tipo de situação. Porque muitas vezes aquele condutor embriagado pode estar destruindo uma família que tem nada a ver com a situação ali. Entendeu? Muitas vezes numa rodovia ou mesmo dentro do município. Então é a orientação que nós passamos para ele, para ter um cumprimento rigoroso da lei. E de fato, ainda está havendo, a pergunta do Carlos aqui, né? Resistência na hora da abordagem? Ainda tem um número muito grande de pessoas que se recusam a fazer o teste do etilômetro? Ainda acontece isso. E recentemente, em 2016, teve digamos assim, um aperto, um rigor maior para aquela pessoa que se recusa a estar sendo submetida ao teste do etilômetro. A multa ela é muito grande. E tem ainda algumas pessoas que relutam
em estar sendo submetido a esse tipo de teste. Porque, de fato, a gente acabava observando isso, né? Era uma brecha na questão legal e que as pessoas usavam desse artifício aí para tentar fugir ao flagrante, mas com a mudança da lei isso também acabou resolvendo esse problema aí. Justamente, é o aperfeiçoamento dela. Já são 10 anos e a tendência é que, dependendo das circunstâncias que vão aparecendo ao longo dos anos, dos próximos anos, existe a possibilidade de ela estar se ajustando, dependendo das circunstâncias que vão surgindo. O comportamento do condutor também. Capitão, ontem eu conversei com o vereador Santana, nós falávamos da questão das motos de baixa cilindrada, das chinerais, etc. E ele prestava uns esclarecimentos a respeito disso, né? Da questão primeiro de conseguir o emplacamento dessas motos, que tem todo um trâmite burocrático junto à empresa e etc. E sobre as chamadas bicicletas motorizadas, né, as que não são elétricas e que de fato são proibidas de circular, né? Não existe brecha legal, não existe como fazer com que esses veículos circulem porque não tem como emplacar. Justamente. A nossa ideia, eu estou na iminência de fazer um contato com a Ciretran para ver em quais condições o município está de estar fazendo esse emplacamento. Uhum. Se está dentro da normalidade, até para a gente estar podendo, se possível, fazer um ajuste até que todos tenham condições normais e igualitárias de estar fazendo esse emplacamento, para não prejudicar o condutor, a população. Perfeito. E de fato a gente acaba vendo isso, né? A gente tem, quando se fala em motos, a gente tem alguns problemas correlacionados aí, né? O primeiro deles, eu acho que é o que a gente tem um agravante, que é a questão da habilitação, né? Ainda muita gente utilizando sem habilitação, e a questão desses ciclomotores que não são habilitados ou que não estão emplacados e que a pessoa usa às vezes com o duplo erro aí, né? Além de estar com um veículo irregular e nem com habilitação. Justamente, a gente vai verificar essa questão também, se a Ciretran do município tem condições técnicas de estar emitindo essa autorização para estar dirigindo um ciclomotor. A CNH, obviamente, isso aí está dentro da normalidade, mas a autorização para quem não tem para estar conduzindo esse ciclomotor. A gente vai, nos próximos dias, vai estar fazendo um contato para ver em que pé que está essa situação de estar sobre a emissão dessa autorização e sobre o emplacamento também. Perfeito. Rui, parabenizando aí pelas informações e pela questão, e falando a respeito, inclusive, de Festa do Leite, né? O desfile esse ano foi cancelado e se falava muito da questão até de segurança da estrutura, né, capitão? Como é que você vê essa questão da realização desse tipo de evento? É um evento tradicional que tem no município. Muitas vezes a gente tem que fazer os nossos ajustes, a segurança pública tem que fazer o ajuste de acordo com o evento do município. O Estado não pode, muitas vezes, abrir mão de não fazer um evento desse por conta de segurança. A gente prima pela tradição do município, porque acaba gerando emprego paralelo, emprego indireto ou mesmo direto ali no local. Uhum. Ele também coloca aqui, né, que em várias cidades com festas tradicionais, né, como Jaguariúna, Barretos, os desfiles foram cancelados exatamente por isso, porque criaram uma proporção muito maior do que o próprio desfile em si, né? Então o álcool, o som, as outras questões tomaram uma dimensão maior do que o desfile e foi preferível cancelar, já que as pessoas não se adequavam mais ao que era a essência e a tradição do desfile. Infelizmente aconteceu isso, acabou perdendo a essência desses desfiles onde você citou aí. E Batatais acabou acontecendo isso. Cabe quem agora? A população, a própria população, as autoridades também, entrar em consenso para que essa essência volte ao desfile. Ou pelo menos que tenha a prioridade, essa essência do desfile tenha prioridade no próprio desfile. E as coisas paralelas, né, fiquem de lado para estar engrandecendo a festa que tem muito tempo aqui no município.
o Zé Carlos, né? A gente falava no último bloco a respeito do desfile, né? Acho que o problema não é o desfile, mas sim as pessoas que não respeitam aos outros, né? Todos podem comemorar, festejar, desde que saibam os limites. Eu acho que é esse o grande problema, né? A questão, quando a gente pensa no desfile tradicional, né? Isso eu tenho muito em mente. O que era? Era o desfile. A gente ia para a avenida, assistia o desfile acabava, nós íamos embora, né? Nos últimos anos a gente começou a ver as pessoas acampadas dias antes, né? E o desfile terminava e as pessoas queriam continuar ainda bebendo ao longo da avenida, fora a questão, né, do desrespeito com o lixo, o som alto com a vizinhança, os critérios mínimos de segurança, né? Porque com uma aglomeração daquela, o sujeito com garrafa de vidro, espeto de churrasco, faca e etc., por mais controle que se tenha, para acontecer um incidente é muito fácil. Justamente. Acabou sendo o desfile propriamente dito um evento secundário. O principal passou a ser essas situações paralelas aí envolvendo a população. Som alto, bebida alcoólica em excesso, entre outros. Como prevê a Constituição, a segurança pública é um dever nosso do Estado, mas é responsabilidade de todos. Todos os moradores, todos os munícipes, todos nós de maneira geral, somos responsáveis pela segurança pública. Então, muitas vezes, um comportamento adequado de um cidadão, ele evita um crime, evita uma série de situações que caia na desordem pública, entendeu? Infelizmente, chegou a esse ponto. E não é só o desfile aqui de Batatais, em outras cidades, como Barretos também, citando um exemplo, tem esse tipo de problema, teve esse tipo de problema, e os munícipes, o poder público está tentando fazer esse, digamos, reajuste para que volte aquela essência do evento. Perfeito. E eu acho que é isso, né? A gente entender que tudo tem o seu momento, a sua hora e a sua dimensão. Eu acho que é isso que está faltando um pouco na nossa sociedade, né? A questão do equilíbrio, né? Se a gente tivesse essa questão do equilíbrio ao longo dos anos, a gente nem estaria discutindo a questão de fazer o desfile ou não, ele ocorreria tranquilamente, né? Se houvesse essa dosagem, se não houvessem os exageros. Justamente, isso aí passa pelo individualismo. Muitas vezes o cidadão, ele pensa só no que ele quer fazer. Ele não respeita, ele não pensa no direito do outro que vai ser invadido ali, naquele momento. E isso, infelizmente, é uma realidade da nossa sociedade. Porém, cabe ao poder público e às pessoas que são formadoras de opinião, principalmente, tá dotando, na medida do possível, sendo exemplo para aquelas pessoas que muitas vezes não têm essa consciência. Voltando para a questão do trânsito aqui, né? O Caio parabenizando pelas informações e colocando uma outra questão. Foi falado muito a questão, né, da lei seca, da dosagem alcoólica, e ele coloca um dado aí, né, que foi informado na mídia, né? Às vezes você comendo um bombom aí de licor, né, de 1 a 2, você já está na dosagem, né? E ele enfatiza exatamente isso, né? Descuidado, né? É tolerância baixa mesmo ao álcool, porque os estudos mostram que isso, né? Mesmo uma baixa dosagem pode afetar aí os reflexos do condutor. Pode, porque o comportamento do álcool no organismo de cada pessoa, ele vai se comportar de maneira diferente. Então tem que ter essa preocupação, porque na legislação não está especificando se você ingeriu literalmente um copo de cerveja ou um vinho, ou apenas ingeriu um bombom, como foi dito aí, com licor. Uhum. E o álcool se comporta de maneira diferente. Muitas vezes você tomou muito pouco álcool, e essa dosagem no sangue ela vai um pouco mais acima. Muitas vezes tem certas pessoas que têm uma certa resistência, mas isso aí varia de uma pessoa para outra. Henrique colocando também uma questão, né? Se fala do álcool, mas a lei é para todo tipo de droga, né? Por isso que existe o teste de sangue e a avaliação do próprio policial. Justamente. Tem o etilômetro, que é o nosso equipamento que nós utilizamos, e muitas vezes tem o teste que é feito através do sangue, que é solicitado mediante requisição do delegado.
E é mais uma prova contra o condutor. Porém, aquele que é emitido através do etilômetro já é uma prova suficiente, que é uma prova técnica, porque o etilômetro ele é aferido pelo Inmetro constantemente, periodicamente. Já é uma prova suficiente para estar sendo indiciado. Perfeito. E é porque às vezes e a gente viu uma questão de tentativa de burlar a legislação em outros países, né? A questão de ingestão de outras drogas no lugar do álcool, que cresceu em alguns países em função da lei seca, etc. Mas acho que o Brasil conseguiu dar essa cobertura com teste sanguíneo e com avaliação, né? Porque às vezes você vê, não dá nada no etilômetro, mas você vê que o sujeito não está em condições de dirigir. Justamente. Muitas vezes o policial militar, ele constata ali que o cidadão ali não tem condições, através da fala, através da vermelhidão no olho, entendeu? Do andar da pessoa ali, muitas vezes fora do veículo, já é um embasamento legal, técnico, para estar conduzindo esse cidadão aí para a delegacia. De volta com o Educador em Entrevista, eu tenho uma dica especial para você, tá certo? Que tal 7 GB de internet para navegar e ainda com direito a ligações locais e interurbanas? É isso mesmo, né? Com o pré-semanal da Algar, você não fica na mão e você fala à vontade e aproveita a melhor conexão com internet 4G, tá certo? São 7 GB de internet com chamadas grátis para qualquer operadora no mesmo DDD. E ainda mais 50 minutos de interurbano para qualquer operadora e ainda com WhatsApp sem descontar na franquia, tá certo? Vou repetir para vocês: ligações, WhatsApp, internet, para aproveitar muito mesmo. E se eu falar que tudo isso custa apenas R$ 8,99 por semana? É isso mesmo, com o prezão da Algar é só R$ 8,99 por semana, tá certo? Com tudo isso nesse pré da Algar. E com esse pré-semanal você fala, navega gastando bem menos. Tá esperando o quê, tá certo? Envie a palavra semanal por SMS para o número 100 ou vá direto comprar o seu chip, porque esse pré tá bom demais, tá certo? Consulte o regulamento em algartelecom.com.br. Algar Telecom, sempre junto. Bom, de volta aqui com o nosso Educador em Entrevista, na companhia do Capitão Lázaro. Capitão, nós falamos um pouquinho a respeito dessa questão dos 10 anos da legislação, da lei seca, da melhoria que isso gerou para o nosso trânsito, e sempre se fala dessa questão da adaptação ao tempo, né? Sim. O cinto de segurança no passado era uma questão de resistência, a questão da lei seca ainda a gente tem uma questão de resistência, mas eu acredito que com os números as pessoas têm se conscientizado e com esses números positivos ainda mais. Como é que o senhor tem visto na rotina essa questão da consciência mesmo para os motoristas e para as pessoas que têm entrado em contato na rotina da polícia? Perfeitamente. A gente observa que tem uma mudança de comportamento com o passar dos anos. O cinto demorou um longo tempo. Isso aí varia de sociedade para sociedade. Nós observamos que aqui no Brasil é um pouquinho mais lento, mas acabou ajustando a questão do cinto, por exemplo. Isso aí acabou diminuindo o número de mortes. E a lei seca tem 10 anos, é nova ainda, a tendência é aperfeiçoar. E isso aí acaba gerando uma economia para os cofres públicos. Por quê? Porque muitas vezes um sujeito em condições de dirigir, ele vai estar evitando um acidente. Aquele sujeito, cidadão que não tem condições, a chance de ocorrer um acidente é muito maior. E acontecendo esse acidente, muitas vezes grave, vai gerar uma demanda para o Estado, com ambulância, com hospitais. Isso aí acaba gerando uma economia, quando isso aí não acontece. Uma economia, desde o combustível da ambulância, que vai até o local. Uma economia para os cofres públicos também. Isso é bem-vindo. Sem dúvida. Hoje, o Fábio colocando uma outra questão aqui, né? Uma das grandes mudanças que nós tivemos foi a questão da tecnologia. Então nós temos percebido aí as vizinhanças, as pessoas entrando em contato mais direto com a polícia e até criando esquemas com grupos no WhatsApp, enfim, ferramentas que têm melhorado para todos. E de fato isso tem impactado no trabalho. Sim, porque a informação chega rápida. Muitas vezes a gente tem um policial no grupo do bairro. E aquele policial a informação chega rapidamente para ele. E de imediato ele manda para os policiais
que estão de serviço. E sempre lembrando que o 90 é o meio mais rápido de acionar a viatura. Porém, alguma informação de alguns indivíduos suspeitos chega de maneira mais rápida no grupo e, paralelamente, chega para o policial e depois para a equipe que está trabalhando. E essa informação é compartilhada entre todos os policiais da companhia. E em algumas áreas, né, especificamente vamos pensar em zona rural, foi acho que onde a ferramenta impactou de uma maneira muito maior ainda, né? A gente tem a questão da cidade funcionando, mas a zona rural, que ficava um pouco mais desguarnecida do contato, tem usado muito, né, a ferramenta. Sim, e justamente aliado a isso aí, nós estamos colocando aplicativos. A tecnologia está a favor aí, está à disposição, então vamos utilizá-la. Colocamos alguns aplicativos nos celulares que leva diretamente àquela propriedade rural que tem algum problema, que foi acionado, digamos assim, sou proprietário ou algum caseiro que acionou por algum motivo. E chega um aplicativo que nada mais é que um GPS, que leva até a propriedade que está cadastrada no próprio celular do policial militar. É uma ferramenta que está à disposição aí e nós estamos utilizando. Está utilizando pouco porque a demanda diminuiu, isso é bom. Mas vai facilitar a chegada rápida até a propriedade rural, que muitas vezes a indicação era por referências, né? Uma cerca, alguma árvore, mas dizer o código falando o código da propriedade, que em Batatais é BTT, falando o número, a gente coloca no GPS, no aplicativo e leva a viatura direto até o local. E a Maria coloca uma questão também que é positiva aí, né, que a gente observa, né? Além das ferramentas que o celular permitiu de comunicação, tem uma outra ferramenta muito simples que é a câmera, que tem gerado também material aí, né, desde fotografia de um veículo, de uma placa suspeita, etc., que ajuda nessa ação. Isso aí é importante porque é um dos itens da diretriz que hoje se tornou lei, né, sobre a vizinhança solidária. Hoje é lei estadual. Nada mais é do que uma orientação que a gente passa nas reuniões, por conta da proximidade entre os vizinhos. É sempre interessante, depois que está avançado, muitas vezes um vizinho não conhece muito bem o outro, mas depois que tem uma certa, digamos assim, uma certa relação, o interessante é focar a câmera não somente na porta da residência. Faz um contato com o vizinho da frente e foca a câmera na casa oposta, um focando na casa do outro. Porque aí a abrangência da câmera ela vai ser muito maior. Vai conseguir pegar a placa de um carro, a vestimenta do indivíduo. Muitas vezes, quando a sua câmera está voltada somente para a sua porta, para o seu portão, ela só vai pegar um pedaço da calçada. E muitas vezes ela não consegue pegar um detalhe importante para a investigação, para estar chegando ao autor do fato. Então pega a câmera, foca na casa do vizinho e ele faz a mesma coisa. Aí a abrangência das câmeras, né, é muito maior. Aí é um trabalho em equipe entre os vizinhos, entre os moradores, que vai ajudar na identificação de algum veículo, algum detalhe mais específico ali. Perfeito. Também se pensa, né, na questão estrutural a respeito de segurança, que muitas vezes se fala da melhoria, inclusive das informações das pessoas, né? Toda vez a gente falava a respeito do furto de veículos, um grande número de furtos com chave no contato, enfim, né? de se deixar, e que isso caiu porque as pessoas começaram a se conscientizar que estavam facilitando a vida dos criminosos. Isso aí foi uma constatação. Eu até fiquei contente com isso aí, porque a população viu a problemática que seria esse tipo de comportamento. Orientamos através de outros meios de comunicação aqui também, fizemos essa orientação e a incidência caiu muito. Os policiais têm nos relatado que esse tipo de situação caiu. Às vezes acontece ainda, tem casos, porém diminuiu muito a situação de deixar vidro aberto, chave no contato. Isso aí facilita a ação do infrator da lei. Clara, parabenizando também pela questão das informações, e diz a respeito de uma questão, né? Muitas vezes ainda se nota um hábito do brasileiro que é a chamada festa open bar, né?
Nós ficamos à volta aí de festas e que parece que se não há bebida não pode haver diversão atrelada a isso, né? As pessoas começaram a se conscientizar um pouco mais na questão da conduta, de pedir um táxi, alguém dirigir mas ainda assim se percebe que muitas pessoas acabam extrapolando e ainda dirigindo, né? Ela pergunta se existe um planejamento da polícia de fazer aí as ações nos períodos específicos dessas festas. Sim, a gente vai, digamos assim, agir na repressão, que é basicamente pontos de bloqueio nas imediações do evento e dos eventos também. Falando do evento propriamente a festa do leite. Mas o ideal é agir na prevenção. A gente tem a ideia aqui no próximo semestre estar fazendo um trabalho preventivo de orientação aos condutores e principalmente às crianças, entendeu? Para que elas cresçam conscientes que esse tipo de comportamento é inadequado. No início eu citei o comparativo do Brasil comparando com a Argentina e Estados Unidos somados. Nesses dois países tem uma tolerância maior de álcool, porém o número de mortes lá é menor, entendeu? Por quê? Porque lá o pessoal, digamos assim, os cidadãos desses países têm mais consciência, são menos imprudentes. No início foi citado sobre a velocidade. Muitas vezes a causa da morte não é o álcool, mas sim a imprudência. Uma ultrapassagem proibida, por exemplo, pode causar um acidente que leve uma família à morte. E a gente tem uma questão do brasileiro que realmente, né, a gente vê matérias de outros países aqui que é muito típica nossa, né? Vou dar um exemplo simples. Agora, o maior número de fatalidades no trânsito é com relação ao abuso da velocidade, né? Aí a gente ainda tem o brasileiro que tem grupos de WhatsApp ou grupos na internet, né, que denunciam onde tem blitz e radares, né? Ou seja, você pode correr livremente desde que não haja fiscalização, né? E ainda se fala muito da questão do radar como sendo indústria da multa. Ora, eu não vou ser penalizado pelo radar se eu andar na velocidade que a via determina, né? Perfeito. Então, às vezes, eu acho que a gente desvia a função. Então, olha, se não há o radar na via, tudo bem eu dirigir a 150, né? O problema não sou eu dirigindo a 150, é o radar. Perfeitamente. Oportuno que foi dito aqui, Luciano, porque esses grupos de WhatsApp, eu já tive notícia que eles avisam os pontos de bloqueio. E muitas vezes, no ponto de bloqueio, a gente não se depara apenas com um condutor embriagado. A gente se depara com um infrator da lei, propriamente dito, aquele que vai roubar uma residência. E muitas vezes a gente inibe um futuro roubo à residência naquele ponto de bloqueio. E muitas vezes essa informação de que está ocorrendo bloqueio em determinado local, com a intenção de divulgar para que quem ingeriu bebida alcoólica não passe ali, pode ter uma chance muito grande de chegar aquele cidadão que está armado, infrator da lei, que vai roubar uma residência. Entendeu? Chega essa informação para ele também. E muitas vezes ele faz o desvio, não passa no ponto de bloqueio e consegue o objetivo dele, que é chegar numa determinada residência e praticar o roubo. Então é um desserviço quem está fazendo esse tipo tendo esse tipo de comportamento, passando os pontos de bloqueio da polícia, os pontos de fiscalização. Além do que se enquadra em crime contra a segurança pública. Tem que tomar muito cuidado, essa pessoa que está divulgando, para não se enquadrar num crime de segurança pública. Porque se chegar a notícia a um agente policial, enfim, chegar a notícia às autoridades, essa pessoa pode estar respondendo um inquérito por conta desse tipo de divulgação de informação. Perfeito. E de fato é isso, né? Às vezes parece que a gente altera completamente no país a lógica das coisas, né? E não entende que existe uma legislação para tal finalidade, né? Olha, o radar não seria uma indústria de multas se nós dirigíssemos na velocidade que a via permitisse. Justamente. O radar, ele está ali justamente para isso. Vai chegar um tempo, no futuro, eu acredito, a longo prazo, que o comportamento vai estar mudando, vai mudar e não vai ser mais necessário a presença do radar ali.
Do mesmo jeito, quando a gente pensa em alguns eventos no município, né? Era um evento, eu estacionei, levei uma multa e etc, e aconteceu tal coisa, né? Olha, se levou uma multa é porque estava em lugar irregular, é porque praticou um ato irregular, né? Eu queria ver se de fato fosse praticado uma ação de tolerância zero, né? Como a gente falou aí nos eventos open bar ou em outras ações delas, aí sim as pessoas veriam o que é de fato uma fiscalização pesada, né? Vamos dizer assim, porque aí menos gente escaparia tanto da questão do álcool, da multa irregular, mas se acontece é porque a gente está praticando e não adianta mais querer dar o jeitinho brasileiro, né? O famoso aí, para tentar se livrar, né? Cometeu infração, tem que ser punido por ela. Justamente, o país está num processo de mudança e essa mudança passa pelos cidadãos, né? Não é só mudança lá em Brasília, como a gente fala, né? Entre os parlamentares, o Poder Executivo. Passa pelo comportamento nosso aqui embaixo, entendeu? Que vai refletir num bem-estar, num país mais ordeiro, a médio, a longo prazo. Perfeito. André, parabenizando pelas informações, agradecendo essa questão e perguntando aí a respeito do volume de denúncias a respeito de criminalidade, né? Ele diz que vê muito a questão de alteração da criminalidade de tempos em tempos. Nós tivemos um período aqui muito forte na região, né, com os assaltos e os roubos aí a caixas eletrônicos, e parece que isso mudou e que a criminalidade mudou um pouco nesse sentido. A gente tem sentido isso, né? Sim, o que acontece é que essas quadrilhas vão sendo presas, isso aí é fato. A tecnologia está avançando, a informação chega de maneira mais rápida às autoridades, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil. Os inquéritos são um pouco mais detalhados, a população está ajudando muito a Polícia Militar, a informação chega mais rápida, a credibilidade está aumentando. Então isso aí acaba inibindo quem está pensando em fazer alguma ação criminosa, entendeu? Vendo a ação, a divulgação das ações das polícias, isso aí quem ganha é o próprio munícipe, o próprio cidadão, no caso aqui, batataense. Perfeito. Capitão, eu quero agradecer a participação e a presença sempre com a gente, agradecer as informações aqui e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais isso, né? Consciência das nossas responsabilidades e também o entendimento aí do funcionamento das polícias e de como contatar com maior eficiência agora com todas as novas tecnologias implementadas. Nós agradecemos sempre aqui. Perfeito, eu agradeço a participação, a Polícia Militar está sempre atuando, mas sempre uma informação do munícipe é bem-vinda. Muito bem, amigos da Educadora, nós estamos aqui na Fazenda Santa Olinda, que fica entre o município de Batatais e Altinópolis. Acontece que há cerca de um ano, no programa Educadora Entrevista, foram entrevistados pelo Luciano, a Cleici Zanetti e o Romeu, ele que é engenheiro agrônomo, e a Cleici é a proprietária aqui da fazenda. Eles estiveram falando sobre a produção de óleos essenciais. Naquele momento era apenas um sonho, uma ideia. E um ano depois nós viemos aqui na propriedade onde são produzidas as plantas para fazer esses óleos essenciais. E por coincidência nós chegamos aqui, estava acontecendo a primeira destilação de óleo essencial com o capim-limão brasileiro. Realmente nós estamos muito felizes porque depois de um ano, né, de muito trabalho no campo, plantando as mudas, cultivando no sistema orgânico, combatendo formigas, que é um problema muito sério, nós estamos aqui fazendo a primeira colheita, uma pequena colheita teste, para poder experimentar um microdestilador que até nós desenvolvemos justamente para pequenas extrações de óleos essenciais, para poder atender aromaterapeutas, pessoas que gostam de plantas, querem ter a sua planta no quintal, no seu jardim, no seu sítio, na sua chácara e ter ela mesma a oportunidade de extrair os óleos essenciais dessas plantas num pequeno destilador elétrico, né, facilmente montável a nível de doméstico mesmo. Bom, ali você está fazendo o teste num destilador pequeno, mas ao lado tem um grande que vai ser o oficial quando vocês começarem em grande escala.
Esta é a ideia. Realmente nós já estamos com duas dornas de 900 litros cada uma, que vão receber as folhas das plantas aromáticas, medicinais, que nós estamos plantando aqui na Fazenda Santa Olinda, né? É uma oportunidade muito grande, né? Quero agradecer a Cleici, ao Zé Zanetti, que me convidou, né, para desenvolver esse trabalho aqui na região de Ribeirão Preto, aqui no município de Batatais. E nós estamos trazendo a nossa experiência, né? São 34 anos de vida no campo, auxiliando, ensinando os agricultores familiares do Brasil, para que eles possam conhecer uma nova atividade, uma atividade que requer pouco espaço, que pode muito bem conciliar com as atividades que eles já estão fazendo, né? Nós focamos nos agricultores orgânicos, né? Quem ainda não for orgânico, nós sabemos como fazer, como orientar para que ele passe por um processo de transição, busque uma certificadora para se tornar orgânico, porque o mercado é muito comprador de produtos orgânicos, de todos os tipos de produtos orgânicos. Nós, objetivamente, nós estamos focados nos óleos essenciais. Por que os óleos essenciais? O óleo essencial é a alma da planta, sabe? Tudo que existe de mais puro está contido nos óleos essenciais. E existem muitos estudos, há mais de 100 anos já se comprova isso na Inglaterra, na França principalmente, e de 25 anos para cá, o Brasil, através da aromaterapia, a gente já vem desenvolvendo. Tem altos profissionais, muitos cursos de capacitação, ensinando a aplicar, a ministrar os óleos essenciais na saúde das pessoas, na saúde dos animais e na saúde das plantas. Nós estamos entrando numa fase bem bacana agora, que é a aplicação dos óleos essenciais que nós estamos produzindo para proteção das plantas cultivadas. Então o óleo essencial já é absolutamente comprovado no ser humano, que somos nós, né? Nos animais, eu estou falando de cachorros, de cavalos, de bois, enfim, de pássaros, usam e têm eficácia os óleos essenciais. E agora nós estamos com um trabalho já em 12 universidades do Brasil, comprovando a eficácia dos óleos essenciais produzidos aqui no Brasil para a saúde das plantas brasileiras e, quiçá, das plantas do mundo todo, tá? Como uma ferramenta a mais para a agricultura orgânica, porque as doenças, as pragas das plantas existem, naturalmente, sempre vão existir. Então nós temos que encontrar formas de conviver com elas ou minimizá-las para que a gente consiga obter o produto comercial que se pretende, que é o objetivo das culturas. E com isso, gerar uma renda para o pequeno agricultor, para quem está fazendo a agricultura orgânica. Então é uma oportunidade muito bacana, essa de estar vivendo um ano depois de visitar, né, de ser entrevistado por vocês lá na TV Educadora, está aqui em Batatais, Fazenda Santa Olinda, apresentando um pequeno teste, o pilotozinho, o primeiro óleo essencial que está sendo destilado aqui na fazenda e que, se Deus quiser, teremos muitos outros aí pela frente. Você estava me dizendo aqui por esse pequeno destilador aí, que em 1 hora você conseguiu pegar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de óleo, e que isso no mercado é bastante rentoso, né? Exatamente isso que nos faz ficar bastante animados, né? E eu particularmente estou muito surpreso, muito feliz e surpreso, que com uma planta brasileira, uma planta nossa, eu estou falando do capim limão brasileiro, Eleonoros, em pouco menos de 1 hora a gente já está extraindo 10 ml do puríssimo óleo essencial. Para vocês terem uma ideia, esses 10 ml, eles valem no mínimo R$80. Quer dizer, então se a gente fizer uma conta rápida de R$80 por hora, se a gente trabalhar 8 horas por dia, nós estamos falando de R$650 num equipamentozinho pequeno que qualquer um pode adquirir. Por dia, né? Por dia. Agora você multiplica isso por mês. E fora a parte, porque uma vez instalado o equipamento, né, e ligado o timer, né, 1 hora, 1h30, a pessoa vai fazer o seu outro trabalho, que já tem muitas atividades no sítio, na fazenda, sempre, né, tem muita coisa para fazer, e o equipamento fica ali trabalhando e destilando e separando o óleo essencial sozinho. Esse foi uma coisa muito legal, né, que foi um trabalho que eu convidei o engenheiro Neto, que aceitou, vestiu a camisa do projeto e desenvolveu esse equipamento, sabe? Que é um microdestilador elétrico tico-tico, que é uma satisfação ver que ele realmente funciona. Bem, agora eu falo aqui com a Cleici Zanetti e ela está aqui, ela está emocionada. 1 ano depois,
O sonho realizado então, Cleici? Nossa, Clara, é assim, realizado e muito, assim, com muito louvor. Um ano passou muito rápido e a gente está tendo a concretização com a destilação dos óleos aqui na fazenda, já com as dornas adquiridas para a gente montar a destilaria. Eu não sei falar tão bem quanto o Romeu, meu sócio, mas assim, muito feliz e foi na casa de vocês, né, da TV Educadora, que recebeu a gente muito bem para a gente poder falar desse nosso projeto. E hoje, um ano depois também, é com muito prazer que a gente recebe vocês em campo, né, para poder ver o que a gente foi falar um dia. Então, assim, mostrar realmente o que está acontecendo e esse projeto, assim, inovador que a gente está trazendo aqui para a nossa querida Batatais. Bem, daquela vez vocês já foram lá mostrar o produto, inclusive, né, já envasado em vidros todos. E se alguém já estiver interessado em adquirir, você já tem de outra planta que não seja o capim-limão brasileiro, já para colocar no comércio? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com vocês? Sim, o carro-chefe, até a gente foi lá para falar da nossa plantação, do início da nossa plantação, que seria a melaleuca, mas não ficou só na melaleuca, na melaleuca alternifolia, porque tem várias melaleucas. Só que o meu sócio, o Romeu, há um ano ele iniciou aqui, mas ele já tem 14 anos que ele está nesse mercado, então ele já tem a melaleuca, né, o óleo essencial de melaleuca, que ele destila lá da plantação dele, que é no sítio das melaleucas, lá em Piedade, né, e Biúna. Eu tenho a representação dele aqui para o pessoal poder adquirir, né, que é o óleo essencial. Então, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que número que é o WhatsApp? 996277861. Bem, estou aqui com a Luciana Cristina Alves, ela é da Associação Agroecológica Terra Viva de Ribeirão Preto e região. E essa associação que está fazendo essa parceria aqui com a Cleici para a certificação desse produto que ela está mostrando para a gente hoje aqui. Vocês já tiveram ciência, estão aqui hoje, inclusive, vendo essa primeira destilação dela, né? Com o capim-limão. E vocês já têm noção, já fizeram uma análise do produto? Não, então, ela ingressou há mais de um ano na nossa associação, que é uma associação que foi fundada em 2002, e eu ingressei nessa associação em 2004, final de 2004. E era uma certificação participativa, né? E aí em 2011 a gente se cadastrou no Ministério da Agricultura como OCS, que é o Organismo de Controle Social, onde os associados produtores só pode fazer a comercialização, venda direta ao consumidor final. E agora a gente já está numa fase de transição para o SPG, que é um sistema participativo de garantia, e então a gente já está no início desse processo para poder ter o selo orgânico Brasil. E aí a Cleici entrou agora na associação e foi muito bom porque ela está com uma linha diferente de produção, porque a gente estava apenas com produtores de hortifruti, né? E tem também um produtor no sistema agroflorestal, que é o nosso presidente, que é o Rodrigo Junqueira, da Fazenda São Luís, e os demais produtos de hortifruti. E agora ela, com essa produção, né, da melaleuca, óleos essenciais e de outras ervas, vai dar um novo gás aí para pequenos produtores, com tudo isso que já foi falado aí. Então é uma luz, uma grande luz aí no túnel que está abrindo para os pequenos também. Bem, me diz uma coisa, Luciana, isso aí demora muito para ela obter essa certificação? Então, ela já ingressou esse tempo, nós já fizemos a visita número 0 dela, então é em torno mais ou menos assim de um ano, né, para ela se enquadrar, porque como OCS, os produtores necessitam de ter apenas a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Como a gente agora está nesse processo de transição, então mais produtores vão poder estar
participando os que não têm essa DAP, que são médios e grandes, ou não se enquadra nesse quesito, né? Por causa de imposto de renda, uma renda maior, então não se enquadra na agricultura familiar. Bom, e essa associação Terra Viva da qual você faz parte, ela é ligada a algum ministério, Ministério da Agricultura, o que é? Não, então, ela agora é cadastrada no Ministério da Agricultura. Isso, então... Só faz isso? Isso, então é uma associação de consumidor, fornecedor e de produtor. Então engloba toda esses setores. Então, quer dizer, quem que quiser ingressar aí nesse mundo, né, que está se expandindo agora, que são dos produtos orgânicos, a primeira coisa que tem que fazer é procurar vocês na Ribeirão Preto. Isso, é se associar, né? E aí começar os procedimentos, mesmo como consumidor, como sempre, qualquer um sempre está agregando alguma coisa de bom para todo mundo. Verduras, legumes. Isso, tudo, frutas, aí agora os óleos essenciais, né? Cana de açúcar orgânica. Bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente ainda volta da Fazenda Santa Olinda, falando agora sobre a bioisca. É um produto que é usado para acabar com os formigueiros, principalmente aqueles formigueiros de formigas cortadeiras que acabam com a plantação de um dia para a noite. Muito bem, e a gente continua aqui na Fazenda Santa Olinda da Cleici Zanetti. E eu estou com o pessoal aqui da Cocapec, da cidade de Franca, que é a cooperativa em Franca, e eles foram chamados aqui justamente para resolver um problema aqui com a plantação orgânica da Cleici. Isso porque em apenas uma noite, as formigas, né, conhecidas originalmente como formigas cabeçudas, são aquelas formigas cortadeiras, elas acabaram com 6.000 mudas de plantas aqui da fazenda, essas plantas orgânicas que ela usa para fazer o óleo essencial. E vocês, através da Cocapec, vocês desenvolveram aí um material aí que acaba com o formigueiro? Sem dúvida. Desde 2013 a Cocapec, para resolver um problema dos cooperados, para resolver um problema do campo mesmo, do café, ela começou a estudar um produto à base de plantas e há 3 anos atrás nós começamos a comercializar, que é a bioisca. E tivemos a grata felicidade de desenvolver um produto orgânico, certificado pelo IBD e aprovado para agricultura orgânica. E fomos chamados aqui para justamente fazer um dia de campo, apresentar para o pessoal por quê e por que aqui na Fazenda Santa Olinda, porque ela já testou e aprovou o uso da bioisca. Então hoje nós viemos compartilhar com todos os cooperados, todos os associados aí, o resultado e a forma de aplicação da bioisca. Bem, o Edilberto Almeida Júnior, né, que a gente está falando aqui, é o gerente comercial da bioisca. E ele vai mostrar para a gente como funciona esse produto para acabar com o formigueiro. Bom, vamos começar aqui falando como é que a bioisca age. A bioisca, por ser natural, a gente dispõe nos olheiros de alimentação e as formigas elas vão carregando. E a primeira etapa é a etapa de inspeção, onde as formigas fazem a inspeção se serve ou não. Se o produto for tóxico, ou for seco, ou for pedra, ela devolve no olheiro, no morundum, naquele monte de terra que é lixo. Como a bioisca não mata a formiga imediatamente, a formiga leva e dispõe nos jardins de fungos. A formiga, só para esclarecer, ela vive em simbiose com o fungo. Então ela vai cultivar esse fungo, introduzindo tudo que ela pegar nos fungos. Então, como ela não percebe que a bioisca é feita de plantas, ela não percebe, ela vai carregar e vai abastecer todas as panelas. Por isso é necessário deixar à disposição. Ao introduzir a bioisca nas panelas, a bioisca age de uma maneira fúngica, eliminando as panelas de alimentação da formiga. A primeira sem comida, a primeira que vai sofrer é a rainha. Ela morre por falta de alimentos. Depois as demais formigas vão morrendo de acordo com o tempo.
Uma das principais formas de controle é a bioisca através de pellet, através de granulados. E a Cocapec, nas experiências, né, desenvolveu um porta-isca, onde a gente pode usar um material reciclável, que seria uma garrafa PET. Dobra o bico, ele encosta no chão e a gente dispõe dessa forma aqui nos olheiros de alimentação da formiga. A formiga vai ficar à disposição para as formigas o tempo que ela quiser, né? A hora que ela parar de puxar, o tratamento já está contemplado, podendo tampar a garrafa e levar para outros tratamentos. Isso quer dizer que então a gente nunca deve colocar a bioisca dentro do buraco do morundum. Tem que deixar sempre no carreador, onde ela faz aquela procissão para ir buscar e trazer o alimento. Isso, o jeito correto de colocar o formicida bioisca é justamente onde ela entra com a folha. Então você vai pegar uma garrafa dessa aqui, como eu estava dizendo, e colocar em cima do carreiro apontada para o olheiro, né? E aí dessa forma ela vai entrar, carregar o que ela necessita e vai abastecer as panelas de alimentação. Abastecendo as panelas de alimentação, vai extinguir o formigueiro. E outra coisa que eu achei interessante, que eu sempre acreditei, que quando elas fazem aquela procissão, carregando aquelas microfolhas, né, aquelas trituras para levar para o formigueiro, elas não alimentam da folha, elas levam aquela folha para alimentar os fungos que lá dentro, que vai ser o alimento delas. Isso, essa colocação é interessante. A gente acha que a formiga come a planta, ela não come a planta, ela cultiva um fungo e a formiga vive em simbiose com esse fungo. Então ela corta, alimenta o fungo e se alimenta desse fungo. E o objetivo da bioisca é justamente eliminar o fungo que as formigas se alimentam e ela vai morrer de inanição. E com isso, com o passar do tempo, o formigueiro acaba. Levar à extinção total do formigueiro. E esse produto, a bioisca, já é encontrado no mercado? Já aqui na região já tem isso? Como ele é voltado para a agricultura orgânica, ela é espalhada, nós temos algumas revendas pelo Brasil, mas principalmente no site www.bioisca.com.br. O interessado, o agricultor, entra em contato conosco e nós despachamos, entregamos, fazemos de alguma forma chegar para ele. Como é um produto único no mercado, aprovado para a agricultura orgânica, nós fazemos qualquer esforço para atender o pequeno produtor, o produtor orgânico, a produção familiar. A gente busca realmente atender o cliente da melhor forma possível. E tem algum contato? Tem, pode ser os telefones 9269-9095, né, DDD 16, ou pelo site que tem os telefones nossos, tem o SAC, Serviço de Atendimento, www.bioisca.com.br. Tá, obrigado pelas explicações, parabéns aí, né? Eu acredito que muita gente que está vendo essa entrevista aí vai ficar, né, atento a partir de agora, porque, como já disseram aqui, tem pessoas que enquanto dormem as formigas trabalham, né? As formigas trabalham à noite, a gente só consegue ver o estrago delas depois. Muito bem, dessa forma a gente agora encerra essa matéria aqui da Fazenda Santa Olinda, esperando que você tenha compreendido um pouco sobre o que é e para que servem os óleos essenciais e também como acabar com aquele bichinho que enquanto você dorme, ele acaba com tudo que você tem no seu jardim e na sua horta, que são as bioiscas, para acabar com os chamados formigueiros das famosas formigas cabeçudas. Imagem de Paulinho Tolentino, reportagens Antônio Claré para a Rádio e TV Educadora. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com os aniversariantes do dia, na sequência com a programação da TV Brasil. Nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. No dia 19 foi aniversário da Juliana. Ela recebeu os parabéns de todos os familiares e amigos.